luz do Espírito Santo para que eu possa te ajudar a inspirar você para coisas boas nesse ano de 2025. Hoje é dia 6 de janeiro. Minha gente, estava pensando, né? Quantas coisas a gente pode fazer ao longo desse ano e coisas que são boas, coisas que inspiram a alma, o coração. Eu vou entrevistar hoje Gilson Marques, ele que fez o Caminho de Compostela, um livro lindo, O Caminho de Compostela, Caminhando entre Estrelas, Santiago de Compostela. E aí você que está em casa diz, Dalcides, eu também quero fazer um caminho. Talvez seja Santiago de Compostela, talvez seja uma ida à Basílica de Aparecida, eu não sei, ou algum lugar onde, nesse ano, você vai falar assim, é um lugar de espiritualidade, Dalcides, e você vai fazer esse caminho. Eu quero te inspirar coisas novas e eu tenho certeza que coisas novas e que são boas, elas podem nos ajudar muito a olharmos para esse ano de 2025 e pensarmos juntos, vamos fazer com que esse ano seja bem vivido, que esse ano vale a pena. Tá só começando para todo o Brasil. Vem comigo, vamos lá, vai, agora. Sem nenhuma explicação. Quero ouvir o povo de Deus cantando. Uma das coisas que mais me dá alegria na vida é descobrir coisas novas, é me encontrar com pessoas que me ajudam a ver não só a minha vida, mas olhar o mundo, a fé com outros olhos. Eu comecei a ler um livro e eu fiquei muito interessado por esse livro, Caminhando entre Estrelas, Santiago de Compostela, Gilson Marques. Minha gente, esse livro aqui foi me abrindo assim os horizontes, porque eu já estive em Santiago de Compostela. Mas eu não tive, assim, o privilégio, a alegria de poder fazer o caminho de Compostela. Está aqui alguém que fez esse caminho e vai contar um pouco dessa sua experiência para nós. E depois, você tendo o livro em mãos, você pode aprofundar ainda mais esse tema se você tem desejo de fazer uma peregrinação, uma caminhada, fazer esse caminho. E se for o caminho de Santiago, aqui tem todas as dicas daquilo que você precisa fazer para a preparação e para viver intensamente essa experiência. Gilson, seja muito bem-vindo, muito obrigado e muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, boa tarde aos espectadores, ao pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais, é uma honra e uma alegria estar aqui na sua companhia. Quando a gente fala sobre caminho de Santiago, muita gente fala assim, deve existir assim, é um caminho único. Eu percebi que você foi até Lourdes, na França, e ali no Santuário de Lourdes você se entusiasma e fala, eu realmente vou fazer um caminho e esse caminho vai me ajudar. Essa sua intuição foi assim pensada com muita antecedência ou de repente você, estando no Santuário de Lourdes, lá na França, sentiu movido, sentiu o desejo de fazer uma caminhada? Bom, a caminhada ela é fruto de um amadurecimento espiritual, vamos dizer assim, né? Então, ao longo da vida, a gente vai se aproximando de uma espiritualidade mais aprofundada. E eu já desejava, eu ansiava fazer essa rota de Compostela. Já tinha feito aqui no Brasil, no Caminho da Fé, até Aparecida, e a recompensa espiritual aqui, pessoal, foi gratificante. Então, idealizei Compostela porque Caminho de Santiago de Compostela é um caminho que está no imaginário das pessoas. As informações que a gente tinha, além do aspecto cristão, além do aspecto da fé, também vem daquela mística e do que escrevem nos livros. E eu desejava conhecer de verdade o que era esse caminhar, o que era essa peregrinação. E planejei, então. Então, não foi algo assim de imediato. Eu planejei sair de um lugar sagrado e chegar a outro lugar sagrado. Lourdes, que é a espiritualidade na sua plena essência, né? E Santiago de Compostela, por tudo que representa aí há mais de 1000 anos. Aí Lourdes, nós estamos falando de França e Santiago de Compostela, nós estamos falando de Espanha. Exato. E você foi caminhando esse trajeto todo? Sim, a gente sai de Lourdes, lá na França, num interior da França maravilhoso, bonito, paisagens fantásticas. Aí nós temos que cruzar os Pirineus, que é uma cadeia de montanhas que divide a França da Espanha.
E a partir disso, são mais 800 e poucos quilômetros em plena Espanha, né? E você vai até o lado de lá. Quando eu comecei a ler, eu falei assim, no início, tudo bem, qualquer pessoa se entusiasma, mas o seu entusiasmo vai permanecendo ao longo dos dias. Se eu não estou enganado, foram mais de 30 dias, não é isso? 37 dias. 37 dias caminhando e fazendo esse caminho de peregrinação. Teve algum momento que você pensou em desistir desse caminho, dessa caminhada? Desistir talvez não, mas cansado ou momentos de desânimo no meio da jornada, e acontece, como acontece na nossa vida diária, em todos os nossos empreendimentos, né? Então, você começa o caminho com aquela força, com aquela vontade, querendo descobrir o novo, e é tudo novidade, mas carregar uma mochila com mais de 10 quilos nas costas, calçados, terreno pedregoso e intempéries climáticas, tudo isso, chega um momento em que, de fato, você faz aquela tradicional pergunta, né? De qual é a razão verdadeira de estar aqui fazendo essa caminhada? Aí passa pela sua cabeça de querer abreviar, mas como a gente estabelece um objetivo bem claro, como a gente tem um propósito sagrado de chegar lá naquele local, você não vai parar, você vai encontrar forças e o próprio andar te dá essa energia para você continuar. Que esse programa aqui possa despertar coisas boas em você, inclusive a oportunidade, quem sabe, de você se despertar, de você decidir, ano de 2025, e aí você diz assim, ô Dalcides, eu quero fazer uma peregrinação. Eu não sei se vai ser a Basílica de Aparecida, se vai ser até, por exemplo, algum ponto turístico que você fala assim, olha Dalcides, não tem muito religioso, mas eu vou transformar esse ponto turístico em religioso. Também é uma opção, mas se você puder fazer o caminho de Santiago, está aqui um livro maravilhoso, Caminhando Entre Estrelas, Santiago de Compostela. Gilson Marques é meu entrevistado nesse programa especial. Olha, pode ser essa uma boa inspiração para esse ano de 2025. Vem. São Tiago Maior, também conhecido como Santiago de Compostela, foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ele nasceu na Galileia, na região da atual Palestina, por volta do século I. Tiago era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de João, que também se tornou um apóstolo de Jesus. Inicialmente, ele era pescador, uma profissão comum naquela época. Segundo relatos bíblicos, foi quando Jesus o chamou para segui-lo que ele deixou tudo para trás e se tornou um discípulo dedicado. Ele foi testemunha de muitos milagres e ensinamentos do Mestre. Estava presente em momentos importantes, como a Santa Ceia. O papel mais conhecido de São Tiago Maior na história cristã é seu martírio. Após a ressurreição de Jesus e a ascensão ao céu, Tiago foi um dos apóstolos que pregou o Evangelho além das fronteiras da Palestina. Ele foi para a Espanha e lá teve um papel significativo na disseminação do cristianismo. Seu trabalho missionário na Espanha provocou a ira das autoridades romanas, que o prenderam e o condenaram à morte. De acordo com as Sagradas Escrituras, ele foi martirizado em Jerusalém no ano de 44 d.C., por ordem do rei Herodes Agripa. Após sua morte, o corpo de São Tiago Maior foi levado de volta à Espanha. A cidade de Santiago de Compostela, na região noroeste da Espanha, foi construída em torno de seu túmulo e se tornou um dos principais destinos de peregrinação cristã no mundo. São Tiago Maior é considerado o padroeiro da Espanha e dos peregrinos. Ele é um exemplo de fé, coragem e dedicação ao serviço de Deus e da Igreja. Que possamos, como ele, encontrar propósito em nossa vida e alcançar a verdadeira sabedoria ao servir aos outros, caminhando humildemente com Deus e irradiando amor por onde passarmos. São Tiago Maior, rogai por nós. Eu tenho muita curiosidade, sabe? Quando a temática é essa de peregrinação, algumas coisas eu fico pensando.
Me ajuda a entender um pouco mais, Gilson, você que fez essa experiência, né, de caminhar durante 37 dias. Minha gente, quando eu falo de caminhar durante 37 dias, eu fico imaginando quantas coisas passaram na sua cabeça, quantas coisas você viu, quantas experiências você viveu. Mas todos me diziam assim, Dalcides, tem um momento que é assim, aquele momento da transformação, aquele momento da mudança. Esse momento da mudança aconteceu depois de alguns dias, ou você nem tomou consciência e foi assim tão sutil que essa transformação foi acontecendo naturalmente e um pouquinho por dia? Muito se fala desse momento aí que possivelmente acontece durante a peregrinação, durante o caminho. Eu acredito que esse momento ele é fruto de muitos dias andados, de esforço físico que te exige, né, que leva você quase ao seu limite, e do processo de andar sozinho, do esvaziar-se, como a gente diz, né? Então você vai andando, você vai repensando fatos da sua vida, porque o que você tem a fazer quando você anda é pensar e vai se analisando, vai voltando no tempo. Vai chegar um momento em que o cansaço vai te provocando um silêncio interior, você começa a apreciar mais esse silêncio, se você está dentro desse propósito, porque o caminho é para todos, não necessariamente você vai fazer um caminho de silêncio, mas para quem se propõe a isso, vai encontrá-lo. E ao encontrá-lo, você vai perceber sutilmente, porque não se trata de algo mágico, não se trata de algo místico assim na essência da palavra, mas se trata de um encontro e de uma percepção do sagrado que reside dentro de você. Está agora trocando de canal, por exemplo, né? Fala assim, mas sobre o que eles estão falando? O caminho de Santiago, né? A peregrinação, o caminho de Santiago. Por que nós estamos tratando sobre isso? Porque as peregrinações, as pessoas que costumam fazer por alguns dias, e no caso específico do Gilson, foram 37 dias, costumam contar um pouco dessa experiência como algo assim que realmente leva a uma mudança de vida. O que mudou no concreto do seu dia a dia a partir dessa experiência de 37 dias caminhando? A grande verdade é que a transformação começa quando você termina o caminho, né? E não é uma transformação mágica, não é uma transformação radical, a sua vida não vira do avesso. Mas aqueles dias todos de esforço, daquele desapego que você tem que exercer, porque você tem que caminhar com o mínimo. Você não pode carregar muito porque você não vai aguentar. A sua mochila estava mais assim, simples no final? No início ela estava mais cheia? Sim, no início eu levei livros, embora eu tenha feito uma preparação de leitura, mas eu levei alguns livros para ler no meio do caminho, eu levei alguma coisa que depois foi se mostrando desnecessária para mim e supérflua. E você vai, acho que junto com aquilo que em termos espirituais, psicológicos, você vai deixando para trás, você vai também largando esse peso excessivo, e que faz até você pensar quantas coisas que eu carrego dentro de mim que eventualmente eu não precisaria largar para trás. Por que eu insisto em carregar isso dentro de mim? Como eu estava insistindo em carregar esses livros pesados aqui, né, que estavam me extenuando. E às vezes um livro, por exemplo, é algo bom, né? Às vezes até uma coisa boa a gente precisa deixar de lado, né? Não são só as coisas ruins que a gente precisa deixar em determinados períodos, em determinados momentos. Que bom que eu estou conversando com o Gilson sobre um tema que, assim, particularmente me inspira muito. Eu ainda quero fazer uma peregrinação. Não sei se de 3 dias, uma semana, eu não sei se de 37 dias, como foi essa, mas eu queria também te incentivar que esse ano de 2025 você tenha a oportunidade, se você pode, tem disposição para isso, fazer uma caminhada. Olha que coisa mais linda, uma peregrinação. Ô Dalcides, eu já estava com vontade disso. Quem sabe seja hoje. A vida
do padre Xavier Bizard, de 56 anos, evoluiu ao longo dos anos, desde a sua ordenação na diocese de Tours, na França. O sacerdote teve um encontro decisivo com Cristo e recebeu uma frase que mudou a sua vida. Aqui está este coração que tanto amou os homens. Sua vida como padre passou por diferentes estágios, o que lhe permitiu crescer e olhar para a igreja e o mundo de forma diferente, mas com uma certeza: manter sempre Deus no centro. Quando era jovem, o padre Xavier foi enviado para um seminário na Bélgica, onde ele foi responsável pela formação dos seminaristas. Depois, passou alguns anos na Itália e foi enviado para o Brasil com a missão do sacerdócio. Foi quando o padre Xavier descobriu sua missão de pai, guiando os mais jovens. No Brasil, o sacerdote aprendeu uma língua diferente, descobriu outra cultura e outro modo de vida, que foi um passo importante no amadurecimento da sua vocação sacerdotal. Hoje compreendo melhor a força de nosso sacerdócio e o amor que devemos compartilhar com aqueles que nos rodeiam para irradiar o amor de Cristo, aquele que nos guia todos os dias. Em seus anos na América do Sul, o padre Xavier também integrou outra maneira de colocar Deus no centro de sua vida. Ele encontrou frases em que pudesse falar do Senhor, como "agradeço a Deus por esse dia, até amanhã, se Deus quiser". E também o agradecimento a Deus por conceder mais um ano de vida nos aniversários. O padre dá um conselho aos jovens, especialmente aqueles que estão procurando por si mesmos ou que estão perdidos. Deixe-se amar por Cristo, deixe-se transformar por Ele. É assim que mudaremos o mundo. Quando a gente fala de peregrinação, é sempre bom também a gente perceber que alguns grandes santos da história da humanidade também fizeram suas peregrinações. São Francisco de Assis, por exemplo, realizou várias peregrinações pela Itália, especialmente a Roma, a Terra Santa. São Francisco viajava a pé, gente, pregando a paz, pregando a humildade, a reconciliação e enfrentando ali as agruras e dificuldades de 1000 anos atrás. Santo Inácio de Loyola, que peregrinou até Jerusalém, depois de uma conversão espiritual, e durante essa jornada ele buscou se consagrar inteiramente a Deus, e ali então surgem os inícios dos exercícios espirituais, que servem até hoje como referência de retiros espirituais. São Bento, ele fez várias peregrinações em busca de solidão, de espiritualidade. Então, os grandes santos da igreja também fizeram longas caminhadas. Essas caminhadas, elas podem servir também para a gente se conhecer um pouco melhor. Fico imaginando que nesse trajeto, nesse período, você, Gilson, autor desse livro, gente, que é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso, ainda mais com capa dura. Tá lindo esse livro. Caminhando entre Estrelas, Santiago de Compostela, Gilson Marques. A editora? Heloísa Beloso, editora. Heloísa Beloso, maravilhoso. A editora Heloísa Beloso sempre faz coisa boa, né? Impressionante. Caminhando entre Estrelas, Santiago de Compostela. Gilson, eu estou falando da parte agora emocional. Eu sei que o físico, ele é muito exigido ao longo de todo esse caminho. Mas a parte emocional, você percebe que também a gente é mexido pela parte emocional numa caminhada assim? Somos mexidos. Fisicamente a gente tem que se preparar, porque não é uma brincadeira qualquer, vou sair caminhando, vou carregar uma mochila, né? Então fisicamente você tem que se preparar, mas eu também tomei o cuidado de me preparar um pouco espiritualmente, com leituras que até Dom Bernardo Bonowitz, que fez o prefácio do livro, me recomendou. Então foram leituras que me alimentaram e que me nortearam nas reflexões ao longo do caminho.
Porque essas emoções elas vão aflorar mesmo. A gente vai fazendo uma revisão de vida mesmo, porque são muitos dias sozinho, são muitos dias andando, e esse filme da sua vida, ele vai passando. Ele vai passando. Uma coisa que eu percebi também lendo o seu livro foi o seguinte: você foi se encontrando com pessoas e pessoas de várias culturas, e esses encontros, eles foram também enriquecendo você interiormente. Então você que está em casa, uma das coisas bonitas é você poder conhecer pessoas novas, você poder fazer uma experiência de contato com gente que você nunca viu na vida, mas que também está em busca de espiritualidade, está em busca de um grande encontro com o Senhor. Daqui a pouquinho eu vou conversar mais com o Gilson Marques. Inclusive no seu livro, na parte final, ele dá assim ideias muito concretas. Ele verdadeiramente nos ensina. Aqui a gente deve estar atento para fazer uma peregrinação como essa. Coisas muito concretas, por exemplo, qual assim, o calçado melhor para se fazer. Ele vai dizendo assim, e a alimentação? Como é que a gente cuida da alimentação? O que levar numa mochila? Minha gente, é um verdadeiro itinerário que nos prepara para uma experiência tão profunda quanto essa. Mas isso tudo em 1 minuto. Vem comigo. Entre Estrelas, Santiago de Compostela, Gilson Marques. Gente, é realmente um livro que, assim, eu fui lendo e eu falei assim, mas eu quero muito conversar com o autor. É da editora Heloísa Beloso. Minha gente, quando a gente fala sobre peregrinação, aí você fala assim, eu também quero fazer, Dalci. Não é que você sai assim caminhando e vamos para frente, uma plena aventura. Pelo que eu entendi, e foi acho que é o livro mais completo que eu já vi assim de peregrinações, eu vi que você se preocupa com detalhes. Por exemplo, quais são as botas que eu vou usar? Quais são as meias que eu devo usar? Aí você que está em casa, fala assim, nossa, Dalci, mas é tão detalhista assim? Bastão para ir caminhando e ter um bastão. Isso tudo vai fazendo a diferença nos 37 dias que você fez, certamente. É importantíssimo, porque para caminhar, você depende do seu corpo, mas fundamentalmente dos seus pés, por exemplo, né? E se você não cuidar bem dos pés, a tua peregrinação vai se interromper brevemente. Então, ter a bota adequada, 2 números maiores do que a sua, ela estar amaciada, ter 2 meias, uma mais fina, uma maior, untar teu pé todo dia de manhã com vaselina para ele ficar bem lubrificado. Se os teus pés ficarem suados, dá uma interrompida, secar os pés, porque você precisa cuidar muito bem desse instrumento como dos demais instrumentos do seu corpo. Posicionar a mochila de forma adequada, porque senão você pode ter uma tendinite e bolhas no pé, tudo isso interrompe o seu caminho. Você sabia de tudo isso antes de ir ou você foi aprendendo muita coisa nova lá? Aprendi lá, eu tinha já feito uma leitura, já tinha tomado alguns cuidados. Tem uma associação aqui em São Paulo dos confrades de Santiago de Compostela, que passam muitas informações úteis, então eu fui à palestra lá. Eu não encontrei uma leitura exata como essa aí, de todos os cuidados, por isso que eu tomei o cuidado de colocar aí no meu livro. Eu já li algumas coisas de Santiago de Compostela, algumas coisas muito boas, inclusive um livro nessa qualidade aqui eu nunca encontrei. Então, minha gente, eu estou falando de um livro que é para te ajudar mesmo, a te inspirar. Dalcides, mas eu não vou a Santiago de Compostela, mas aqui estão dicas concretas para você ir aí para o centro de peregrinação, que talvez seja até próximo da sua cidade. Mas aqui tem dicas valiosas. O livro é Caminhando Entre Estrelas, Santiago de Compostela, Gilson Marques. Gilson, quero só te agradecer. Aquela palavrinha final, o que faltou dizer e que eu não perguntei, mas que você gostaria de, antes de terminar o programa, trazer para nós. A peregrinação é uma rota que você faz, que você estabelece uma rota física. Mas eu procurei transcrever no livro o diário dessa peregrinação, porque muitos têm o desejo, muitos têm a vontade, muitos têm na ideia
a vontade de fazer, e não é possível, porque primeiro você precisa ter todo um espaço de tempo, você precisa programar a sua vida, você precisa ter as condições físicas necessárias. Então, ao colocar o diário no livro, eu procurei trazer o leitor para junto de mim dia a dia, para que ele sentisse comigo o que é a caminhada de bom, de alegria ou de esforço, para que ele sentisse a mesma vibração que eu senti ou a mesma dor que eu senti e, fundamentalmente, no livro permite que o leitor também vá colocando as suas impressões como se estivesse caminhando ao lado. Posso fazer a pergunta, que idade você está? Hoje, 70. 70 anos. E você fez a caminhada... Beirando 60. Ó, minha gente, eu estou falando com alguém que realmente, assim, está contando um pouco da experiência de vida, mas está contando com muita alegria, com muito prazer e, ao mesmo tempo, nos incentivando a darmos passos. Você que diz assim, ai, Dalcides, mas será que eu consigo? Vamos lá, se cerque de informações que possam te abrir horizontes. Obrigado, Gilson. Obrigado. De coração, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, obrigado, muito obrigado. Sucesso para vocês. Obrigado. Ó, você que está em casa, uma coisa importante, olhar para 2025 e pensar o que é que eu posso fazer nesse ano e que vai ser algo bom, algo diferente, algo que eu ainda não fiz, que esse ano de 2025 seja inspirador para você. Coisa para você. Amanhã eu quero você junto comigo num programa muito lindo, mas muito lindo, das nossas noites, que se chama Viva a Vida. E ó, eu quero que esse programa toque a alma e te inspire coisas boas para 2025. Fique na paz, Deus abençoe. Tchau.